Borua Boieu, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo daqui do canal. Esse vai ser um vídeo mais curtinho do que os anteriores, mas com conhecimento um pouco mais aprofundado também para aqueles que tiverem ouvidos atentos. Bom, algumas pessoas me perguntam, né? A gente vive cuidando de orixá, a gente vive fazendo coisa, faz coisa para Exu e Pombagira, faz coisa para Exu Orixá, faz coisa para os nossos ancestrais e a gente continua sendo atacado pelos nossos inimigos. Olha, até se a gente não acreditasse que um ser humano é capaz de atacar a gente, ainda assim existem Adiogun, né? Então sempre a gente vai estar combatendo as forças negativas. E aí eu vou contar para vocês aqui um Essaifá do Oturamedi, que traz algo que Orumilá estava passando naquela época, né? Então acho que vale a pena a gente entender que Orumilá ele tinha ali muito conhecimento e ainda assim ele passou por isso que a gente passa todos os dias e de tempo em tempo. Bom, teve uma época em que o próprio Orumilá estava sendo atacado por seus inimigos, né? Então vivia tendo confusão em torno dele, vivia tendo pessoas falando mal de Orumilá, viviam pessoas fazendo feitiços, né, digamos assim, contra Orumilá. Orumilá, percebendo que aquilo não estava indo bem, então ele decidiu ir até um Babalaô. Chegou ao Babalaô, explicou tudo o que estava acontecendo, explicou sobre os ataques que estavam acontecendo em torno dele. Essa parte eu acho interessante porque às vezes as pessoas chegam até a gente achando que a gente precisa adivinhar tudo, né? E não é assim que funciona. Na verdade, as pessoas vêm para se consultar e elas vão contar para a gente uma parte da história e a gente vai então ali fazer o que é necessário, né? Lançar o oráculo para que se venham respostas daquilo que a pessoa está procurando. Então ele foi lá e contou para o Babalaô. Babalaô escutou muito bem o que Orumilá estava dizendo, pegou o Pelé, lançou o Pelé. Ao fazer Ifá de Dá, veio Odu Oturamedi. Babalaô começou a explicar para Orumilá que Orumilá precisava se defender, precisava fazer ebó, que Orumilá precisava se dedicar mais aos seus próprios estudos, né? Então, às vezes, a gente fica pensando também que sabe de tudo e que, na verdade, essas dificuldades vêm para nos ensinar mais alguma coisa. Ensinar enquanto vida e nos ensinar enquanto sabedoria. E aí, Orumilá, muito obediente, né, sabendo que era importante fazer ebó, não só porque ele tinha acabado de fazer Ifá de Dá, mas porque assim o ajudaria a combater essas dificuldades. Então, o Aô deu a lista, né, para Orumilá. Orumilá prontamente foi atrás dos itens necessários, voltou até a casa do Aô e fez o ebó. Orumilá, então, fez aquele ebó e foi acontecendo tudo de forma muito positiva na vida de Orumilá. As guerras foram cessando, as coisas começaram a ficar mais tranquilas, Orumilá começou a vencer na vida como ele vencia antes. Esse né, então ele mostra pra gente o quanto que é importante não só fazer ebó, mas assim como o próprio Orumilá, um orixá, né, uma divindade, ou ainda que fosse na vida de homem, digamos, teve seu momento de aperto. Aliás, Orumilá teve muitos momentos de aperto, né? Então, assim, esse verso ele mostra o quanto que Orumilá também teve inimigos, o quanto que Orumilá teve que recorrer ao oráculo, o quanto que o oráculo pedia para que Orumilá continuasse estudando cada vez mais, para que ele se aprofundasse naquilo que ele já achava que tinha de conhecimento, que conhecimento ele tinha, mas talvez ele precisasse de ter mais sabedoria. Então, Orumilá fez o ebó também, ou seja, ele seguiu as prescrições, ele seguiu aquilo que o Aô determinou. A gente pode entender Orumilá como sendo um dos Aôs, ou melhor, o Aô mais velho, mas mesmo assim ele foi buscar um Aô mais novo, um discípulo do próprio Orumilá, um discípulo de Ifá, para poder ter a resposta. Então, eu acho que esse verso ele ensina para a gente muitas coisas. Apesar de ser um verso pequenininho,
dá para extrair muita coisa. Por exemplo, se você que está me assistindo é sacerdote, sacerdotisa, quantas vezes você não tenta se virar sozinho e não consegue? Quantas vezes você não precisa, então, falar, tudo bem, vou lá na casa de uma outra pessoa. E que normalmente o que a gente faz é buscar um mais velho. Isso não é errado. Mas entenda que no próprio verso, Orumilá recorre a um Aô e que eu estou afirmando aqui que era mais novo do que ele. Porque o Aô mais velho do culto de Ifá é o próprio Orumilá. Né? Então ele decide buscar um outro Aô. Ele decide buscar um Acapó. Ele decide buscar alguém que está estudando ainda Ifá. E aí traz a resposta, né? O Ifá de Dá traz a resposta para ele, onde o Odu fala que ele precisa estudar mais também. Então, muitas das vezes, você, sacerdote, sacerdotisa, acha que tem o conhecimento necessário, que já... Melhor, necessário não, porque necessário ele é. O básico ele é necessário. Mas ele pode ser ampliado. Então, fala o quanto que a gente precisa continuar estudando e, se possibilitar, consultar com outras pessoas também. Então, esse verso eu acho que ele é muito importante para mostrar isso. Não só as nossas fraquezas humanas, né, onde a gente precisa se cuidar. Bom, fraqueza porque as pessoas entendem como fraqueza, porque na verdade o Orumilá ali teve também e tá tudo bem, tá tudo certo. Então mostra que a gente precisa se cuidar, mostra que a gente precisa consultar, ainda mais quando a gente percebe essas dificuldades na nossa vida. E a resposta veio depois do Ebó, né? Onde as guerras não alcançavam mais Orumilá. Então Orumilá prontamente correu ali, fez Ebó e as guerras pararam de alcançar Orumilá. Eu não posso dizer que as guerras terminaram, mas elas já não faziam mais aquele estrago na vida de Orumilá. E aí, quando Orumilá percebeu isso, aí essa parte também é muito importante. Orumilá lembrou do Aô e pediu para que o Aô agradecesse a Ifá, que agradeceu a Olodumare, e assim tudo ficou feliz, tudo ficou bem. Então, ter esse reconhecimento, dar esse reconhecimento para o Aô é muito importante. Então, assim, quantas pessoas não fazem ebó, quantas pessoas não escutam os conselhos de Orumilá, os conselhos de outro oráculo, e esquecem de dar o feedback, de dar a resposta, de pedir o reconhecimento, de dar o reconhecimento para o Aô dar o reconhecimento a Ifá, para o Ifá dar reconhecimento ao Olodumare. Então, esse verso ele mostra pra gente muitas coisas, inclusive o quanto que a sacerdote deve estar com a cabeça um pouco mais baixinha, sabe? Não achando que é o cara, porque a gente sempre tem que estar estudando, porque a gente precisa recorrer a outras pessoas. E esse é um recado, talvez, de Ifá para a maioria dos sacerdotes, porque acham que são cara. Então, o próprio Orumilá consultou um Aô mais novo do que ele. Então não tem que subir a cabeça porque eu sou isso, eu sou aquilo. O meu conhecimento ele é único, exclusivo e verdadeiro e da outra pessoa não é. A gente vê aqui no próprio YouTube isso acontecendo, a gente vê nas redes sociais isso acontecendo, quando não escutam os outros lados, não escutam as outras partes. Não estou falando mal de nenhum Aô, mas eu quero que vocês entendam que tem um monte de Aô, um monte de Olorixá, um monte de Babalaô e Anifá fazendo isso. Isso não é certo. Um Aô não fala mal do outro Aô. A gente respeita. Mas isso não acontece. Não está acontecendo aqui nas redes sociais. Né? E é isso. Tentar entender todo o restante do verso também, porque, como eu digo sempre, existem sempre outras partes do verso que as pessoas, vocês que estão aí, podem ficar capturadas e que podem ser destrinchadas ainda melhor. Mas eu trouxe esse verso somente para ilustrar para vocês o quanto de sabedoria existe nisso e o quanto a gente precisa buscar cada vez mais ter mais e mais sabedoria. Se você está cansado de guerra, imagina o próprio Orumilá, também cansado de guerra. Então, se acha que o Orixá não está te ajudando, se o próprio Orumilá teve que procurar, por que a gente não deve procurar também? Tenta entender isso como já uma ajuda, como deixando esse verso tocar
o seu coração, porque é muito importante. Muito importante buscar entender o porquê acontecem essas guerras, o porquê acontecem coisas negativas, o porquê as pessoas não alcançam o que elas querem alcançar, o porquê elas estão sempre travando o caminho delas. Às vezes é falta de um conselho, às vezes é falta de ebó. Ah, babá, mas eu acabei de arriar um ebó. Então, ebó é muito forte, ebó é muito importante, mas precisamos escutar também. Mas precisamos aprofundar, estudar, precisamos entender o que Ifá orienta a gente. Bom, eu vou me encerrar por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que, se você entendeu esse vídeo, que você comente axé. Que aí eu vou saber que você escutou o vídeo até aqui e vou saber que você entendeu. E se você não entendeu, comenta aí. Que eu vou precisar entender o que você está buscando, o que você está entendendo ou não está entendendo. Se você foi capturada ou capturado por um outro momento do vídeo, por um outro verso, uma outra parte do verso, comenta aí também. Que aí a gente começa a debater, né? Começa a entender de que maneira as pessoas estão escutando esses versos. Se faz sentido, se não faz, se você já percebeu isso, desse monte de coisas que eu estou falando aqui, na sua vida e na vida de pessoas ao seu redor. E eu espero que você possa curtir e compartilhar esse vídeo, para que esse Ifá, para que esse verso possa chegar até os ouvidos de outras pessoas. E eu tenho certeza que isso vai ajudar muita gente a entender que os problemas eles vão continuar acontecendo, a gente cultuando o orixá ou não. Mas que quando a gente cultua o orixá vem para nos ajudar. Que quando a gente faz ebó, que ebó ajuda a gente a resolver as nossas dificuldades. Bom, curta, comente, compartilhe com as pessoas, para que a gente possa fazer esse canal crescer cada vez mais e para que a gente possa ajudar ainda mais as pessoas. Assim você ajuda as pessoas, você me ajuda e vai me deixar feliz pelo seu comentário. Porque aí eu vou entender o quanto isso aqui faz sentido de ser continuado ou não. Tá bom? Aboru, aboye, aboxixé. Odabó.